Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Dia 12 de março de 2020, o Atualidades Pampa, como faz diariamente neste horário, logo depois do Jornal da Pampa, entra no ar com as notícias que marcaram o dia. É claro que atualmente, nesses últimos momentos, nessas últimas horas, tem notícias que são repetidas, mas o que a gente vai fazer? O mundo todo está envolvido com notícias do coronavírus. Enquanto isso, a gente não pode esquecer que os números por aqui, principalmente em termos de vítimas de homicídio, continuam crescendo. A gente está ligado, está cuidando de determinadas coisas no Brasil e no mundo, mas por aqui, de fevereiro do ano passado para este mês de fevereiro, a informação da Secretaria de Segurança Pública, o número de homicídios aumentou. No ano passado foram 167 vítimas. Nesse mês foram 167 vítimas, comparadas com o ano passado, que foram 151 vítimas. A mesma coisa, e falando em assassinatos e assaltos, enfim, também tivemos neste mês de fevereiro um percentual bem maior do que o percentual do ano passado. Continua a briga e o esforço da polícia, da Secretaria de Segurança Pública, para conter tudo isso. Mas a gente sabe que é muito, muito, muito difícil. E principalmente esses números estão diretamente associados com o tráfico de drogas. Os outros assuntos do Atualidades Pampa, você vai saber a partir de agora. Vitorino. Para conter a valorização do dólar no mundo, o governo americano decide injetar $1 trilhão no mercado. E segue a derrocada de famosos acusados de abusos sexuais. A reação dos mercados internacionais e brasileiro depois do pronunciamento do presidente Trump. Aluna consegue vaga na USP após apresentar à justiça indícios de fraude no sistema de cotas. O drama da Fórmula 1 às 72 horas do Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne. Será que Donald Trump e Jair Bolsonaro estão infectados com o coronavírus? Existe a possibilidade. Olha, eu acho que é a única possibilidade que nós temos de igualar os Estados Unidos com o nosso país. Olha, se a gente levar até os Estados Unidos, porque não, olha, vou te contar, é um feito. Nenhum presidente. Esse sim, vocês podem dizer que a culpa é do Bolsonaro, se ele tiver. É verdade, Magda. Bom, a notícia de hoje, já com a contraprova, né, feita, foi de que o secretário de comunicação do governo Bolsonaro, que esteve na comitiva, que foi para os Estados Unidos, que encontrou Donald Trump, que esteve em jantares e tudo mais na comitiva, está com o coronavírus. Foi feito o teste, depois feita a contraprova. E agora, então, o governo federal já informou ao Palácio do Planalto que todas as medidas estão sendo tomadas. Eles informaram também o governo dos Estados Unidos. Donald Trump, entrevistado sobre isso, disse: não, mas a gente fez tudo de normal, eu nem fiquei perto, nem sei se ele estava, no jantar conosco e tudo mais. Eu não estou preocupado. Já Jair Bolsonaro, junto com a primeira-dama, o presidente e a primeira-dama, já fizeram o teste. O filho do presidente Bolsonaro também fez o teste e a comitiva, alguns fizeram, outros estão em quarentena. Nem todos viajaram no mesmo avião, foram viagens diferentes, mas estiveram juntos em diversas oportunidades. A gente tem várias imagens circulando, ele inclusive ao lado do presidente Bolsonaro, ao lado do presidente Donald Trump. Então sim, existe a possibilidade, a gente já tratou várias vezes desse assunto aqui no Atualidades Pampa, não quero ser repetitiva, mas a gente sabe que é de fácil transmissão e pode sim que a comitiva, alguém da comitiva, que também integrava deputados e senadores, então o Congresso também está alarmado. É bem provável. Porque, claro, as pessoas circularam... Deve ter tido aperto de mão, uma série de coisas. Uma série de coisas, então há a possibilidade, provavelmente sexta-feira, a gente já vai ter já a notícia se estão ou se não estão com coronavírus, aqueles que fizeram o teste. Casualmente, sexta-feira, será sexta-feira 13? Exatamente. Olha,
Pode dar problema. Aliás, problema tem também lá na tua manchete, né? Lá o problema sério. Antes, a gente já seguindo nessa que já se falou algumas vezes sobre isso. É a questão, mais uma vez, do sistema de fraude, de fraude no sistema de cotas. E dessa vez, né, uma aluna que chega do silêncio, né? Chega de aceitar tranquilamente essa histeria do eu me identifico como isso, eu me identifico como aquilo, né? Ela foi atrás dos seus direitos e conseguiu. O que aconteceu? Uma estudante negra, né? Você olha para ela, se tem uma coisa que a gente consegue identificar direitinho é quem é negro e quem não é, né? Claro. Isso a gente consegue ainda assim identificar. Ela, então, negra, ela passou por uma série de dificuldades, estudou como um monstro e ela tinha certeza absoluta de ter passado no vestibular. Ela, Juliane de Souza Almeida, de 21 anos, ela, quando foi ver, né, como é que estava a questão das vagas e tal, ela viu que o nome dela estava em primeiro lugar na lista de espera. Ela disse, não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Ela tinha plena certeza dos resultados. Quando ela foi ver, então, a primeira chamada na FUVEST, ela checou o nome dos aprovados na categoria da reserva de vagas para verificar se eles iam se matricular ou não, ou se ela teria o espaço. E aí ela começou a ver alguns nomes das pessoas que foram aprovadas pelo sistema de cotas. E, curiosa, ela foi para as redes sociais dessas pessoas. Ela pegou as fotos e aí ela percebeu que uma aluna que ocupava, então, a vaga dela, por direito, era uma menina branca, claramente branca, perdão pela redundância, né? Ela branca e ela disse, não, então peraí só um pouquinho. E aí ela foi e procurou a justiça. Ela reuniu uma série de fotos e com o apoio de um grupo, um núcleo chamado Núcleo AIE, que é o que reúne estudantes negros da Faculdade de Medicina da USP, só para ficar claro que ela passou para o curso de fisioterapia. Sim. Só que o curso de fisioterapia, ele está vinculado ao curso de medicina. E aí esse núcleo, então, ajudou ela, né? Entrou com uma ação na justiça. Em outubro do ano passado, esse mesmo órgão já havia enviado à entidade, à USP, uma recomendação para tomar cuidado com isso, que é o que a gente já vem falando. Olha, tá demais isso aí. Chega agora qualquer um, diz que é e pronto, você não pode dizer que não, porque senão ele alega racismo, né? E estão aprovando e deixando que qualquer um se utilize desse sistema. Pois bem, e lembrando que a USP, a única coisa que ela exige é isso, uma autodeclaração, para que você se inscreva pelo sistema de cotas. Basta que qualquer um de nós aqui chegue e diga, sou negro, quero me matricular me inscrever como negro. Pois muito bem, na ação, os defensores, né, pedem que a USP aceite a matrícula provisória dela, né, e já permitiu imediatamente a inclusão dela no curso, porém, enquanto a situação não se desenrola, a fraudadora também está com a sua matrícula garantida. A justiça entendeu que, por enquanto, as duas estão cursando, né, mas no processo foram anexadas fotos da candidata aprovada no concurso, com indícios absolutos de que ela não é negra, né? Não há nenhum resquício, não há nenhuma dúvida de que ela, no caso, teria direito à cota, né? E aí agora o juiz acolheu o pedido em decisão liminar, que é uma provisória, né? A defensoria pediu que o nome da fraudadora não seja divulgado para não atrapalhar nada, até para evitar perseguições no ambiente universitário. E agora, com a decisão em mãos, a Juliane, que é de fato, dona da vaga, aprovada, né, no concurso vestibular, ela conseguiu fazer a matrícula. Mas sabe o que é interessante? Quando ela levantou esse barulho, começou a surgir, começou a pipocar, e foram 21 estudantes suspeitos de fraudar o sistema de cotas em um único sistema. Por que será que para o Vitorino essa notícia não é Lembra nova? Esses dias nós mostramos a foto de um rapaz, um loirinho aqui, que se declarou negro? Ruivo? O cara era ruivo? Ruivo. E isso foi atualmente, parecia porque desde Fiat quando Dux. que tu Parecia o... Magda, se você pegar todos os alunos que se inscrevem como negros e for olhar um por um, você vai tomar um susto. Tem gente de olho azul. Para começar, essa cota racial eu acho uma barbaridade, uma grande bobagem. Tem que ter cota para pobre, pessoas carentes, hipossuficientes. Esses têm que ter acesso privilegiado à universidade pública. Agora, negro, por quê?
Ah, minoria. Minoria como, cara pálida? Segundo o IBGE, 51,8% dos brasileiros são negros. Então vamos parar com essa papagaiada. Isso é uma bobagem, é um discurso adotado pela esquerda que avançou nas últimas décadas no Brasil e muita gente se aproveitou. Para algumas pessoas, esse tipo de coisa é negócio. Sim. É negócio. As universidades públicas é vergonhoso as coisas que se vê nesse sentido. Então, ó, tinha que ter alguém com dignidade para acabar com essa papagaiada. Aí vai ter o movimento isso, o movimento aquilo, que vai criar caso, que não sei o que papapá. Amanhã vão me chamar de racista, vão me chamar de... Mas sabe, eu sempre disse, eu acho isso uma bobagem. Bobagem. Cota é para pobre, pessoas oriundas de escolas públicas, pessoas comprovadamente hipossuficientes. Pronto. Todo o resto é bobagem. Todo o resto é papagaiada. Um funcionário da USP que é responsável, que trabalha nesse momento da etapa da inscrição, ele pediu para não se identificar, mas ele deu entrevista que ele já disse, em diversas ocasiões, o correto a fazer era dizer não. Só que nas poucas vezes que eles ousaram dizer não, automaticamente o dedo apontado chamando de racista. Não, quem é você para dizer? É o discurso padrão, pois né? Quem é você para dizer que eu padrão? não sou? Eu concordo totalmente contigo, Vitorino. Também acho que teria que ser, as cotas teriam que ser para quem é oriundo de escola pública, mediante comprovação de renda, ainda por cima. Mas nessa situação, então, que houvesse pelo menos um certo tipo de análise, ainda que seja subjetiva, mas que comprove. Mas no país do mimimi, como é que tu vai dizer para a pessoa que quando ela se inscreve, a gente tem que saber quem é? Eles tentaram criar isso, né? Para que uma comissão avaliasse. Eles fizeram um tribunal racial. O mundo se acabou. O mundo se acabou. Onde já se viu. Olha o racismo, julgando um ser humano. Vai estar diante de uma bancada que vai julgar se ele é negro ou não. Que absurdo. Isso é medieval, a idade da pedra. Mas a própria URGS... A turma do mimimi tem um discurso babaca atrás do outro. O que é pior para mim é que se parte do princípio de que a pessoa que se diz negra, na verdade, são tão poucas pessoas que vão se submeter a isso, como se o branco não quisesse fazer isso. Então, não, olha, ninguém vai precisar comprovar, porque afinal de contas, né, quem é que vai dizer que é negro? É essa sensação que me dá quando simplesmente põe um formulário e diz, olha... não vai dar nada. Se tu quiser contar com esse favor... Ali é do tipo, não vai dar nada. Na verdade, acaba que protege os negros. Se tivesse uma comissão, protege os negros. Porque aqueles que se dizem... Exatamente. São os brancos. Mas é que quando foi realizado esse tribunal racial que estabelece quem é mais negro do que o negro, o que aconteceu foi isso. Chegou um momento, na própria USP isso aconteceu, em que tinha 20 negros e 18 vagas. E aí você vai... Como é que você diz que aquele negro é mais negro que esse negro? Aí você tem que analisar... Como eu trouxe aqui os itens que eram levados em consideração. O cabelo, largura do nariz, grossura do lábio. Tu tem noção de que em 2020 você enfileirar pessoas e definir... Não, teu lábio não é tão grosso quanto daquele ali. E usar isso como justificativa... Eu acho que isso é terrível, cara. Isso é sabe, nefasto. é uma distorção que provoca uma série de pequenas distorções que dá pano para manga para aproveitadores e oportunistas. Olha, o Péricles, aquele cantor... Sim, o Péricles. O Péricles, que fazia dupla com o Tiaguinho, era do grupo Exalta Samba. O Péricles disse uma coisa uma vez na Festa Nacional da Música, na minha frente, para um grupo de 12 ou 15 músicos negros, que estava falando, porque não sei o quê, porque tem racismo na televisão, porque não bota a minha música, porque não toca na rádio, não sei o quê. O Péricles disse, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Nós vivemos no século XXI. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer música boa, vamos compor. Agora... Aí ficou todo mundo olhando para ele. Não, mas nós temos que defender porque isso é um resgate histórico. Que resgate histórico? Se for resgate histórico, tem que dar tudo para os índios. Agora, então, vamos parar com essa papagaiada. Com relação ao que tu disseste, em relação às cotas, ou se é negro ou não é negro. Não tem o mais negro ter mais direito, entendeu? A pessoa é negra, entra dentro das cotas e passa porque conseguiu alcançar aquele objetivo. Isso é muito ponto difícil, final. Carla, num país miscigenado como o nosso. Porque aonde começa, você tem a miscigenação natural do nosso tecido social. O difícil é, geneticamente, você definir aonde termina o branco e começa o negro.
Em primeiro lugar, eu concordo contigo, quero deixar aqui registrado de que devia ser cotas social para pessoas que não têm condições econômicas de pagar uma universidade. São negros. Então, os negros serão a maioria na universidade pública. Exatamente. É assim que tem que ser. Exatamente. Tem um telespectador ou uma telespectadora que enviou um WhatsApp que, apesar de não ter assinado, eu acho importante que ela, pelo menos, de dizer, porque ela diz o seguinte: mas tem gente, filha de preto, de negro com branco, que a raça na carteira é negro, mas a pessoa tem pele. Foi o que eu acabei de dizer. Essa miscigenação, ela começa... A gente não tem um limite. Nem os geneticistas definem onde começa a ser negro e deixa de ser branco. É muito difícil. Nós temos no Brasil cafusos, mamelucos, mestiços de toda ordem. O difícil é isso, assim, se há 10 candidatos e 10 vagas, tá ok. O problema é a partir do momento em que você tem mais candidatos do que vaga. E aí você vai ter que definir. Mas esses candidatos, eles não fazem a prova, né? Eles não entram simplesmente por ser negro. Não, eles entram pela nota. Claro que tem, mas já o caso que aconteceu na USP, eu não sei exatamente se atingiram todos a média necessária, porque faz tempo e eu não me lembro exatamente, mas deu isso. Um dos candidatos negros se sentiu extremamente humilhado. Porque ele voltou para casa ouvindo, não, o senhor não é apto a ser negro dessa maneira. Sabe, é praticamente isso que dizem para o cidadão. E aí a turma do mimimi deitou na sopa. E aí é bem uma barbaridade isso, cara. Isso é coitado, um absurdo. tribunal racial, século XX, isso é bárbaro. Mudando completamente de assunto, embelezando mais o assunto, o colar da Carla está fazendo o maior sucesso e as mais diferentes considerações, inclusive que é um bom patuá, que tu está protegida de verdade. Tudo. Hoje eu estou bem protegida. Bem protegida. Tudo santo, de tudo que é religião, de tudo que é jeito. Isso é apropriação cultural. E tem os olhos gregos. E aqui eu já tenho olhos negros. Gregos, não é negro. Apropriação cultural. Tu tá carregada, então? Tu tá com problema? Não, eu tô só me prevenindo. protegendo. Exatamente. Eu tô me prevenindo contra o coronavírus. Aqui, ó. A Carla achei show o teu colar. Mandem um abraço pro estiloso Chicão e para o grande e verdadeiro Marconi. Porque tem fake por aí, teu? Eu não sei. Tá. Grande e verdadeiro Marconi. Abraço a todos, João Arthur Leuc, de Sapiranga. Já aqui no facebook.com/Atualidades Pampa, a Cecília diz, assistindo Atualidades pelo Facebook, ela está em férias em Camboriú e assim mesmo está ligada aqui na gente. A Beatriz adora o programa, mas está faltando uma Marne, ela tem toda a razão. A Mara, por isso sou contra o sistema de cotas raciais. Se fossem sociais, era só comprovar baixa renda. Não, e assim, toda vez que esse assunto vem à tona, eu tenho certeza que já deve ter algo por aí. Eu vou procurar. Sim. E cadê a pergunta que seguido me fazem quando eu trago esse tema, mas e cadê o negro na bancada? Verdade. De certo a gente proíbe. De certo a gente chega e diz, não entre aqui. Com muita frequência que a gente recebe isso. Eu sou mal criado, eu respondo de forma mal criada. Dos mais diversos formas de comunicação. Gente... nessa casa ninguém é preconceituoso. É lógico. Se nós não temos, nós já tivemos na bancada uma negra. É que vocês não lembram, não é nesse programa, mas esta casa aqui, a Pampa, a Rede Pampa, quando fazíamos o programa, Clóvis Duarte, eu e as pessoas, já teve uma mulher negra sentada. Não é que não lembra, é que não interessa lembrar. Não oportunizou. Sabe? Porque a gente recebe, como se diz, os currículos. Não oportunizou. Porque para sentar nessa bancada, tu não precisa ser branca ou amarela ou preta. Tu tem que combinar com o programa, tu tem que ter conteúdo, tu tem que ser uma pessoa... É a resposta mal criada que eu dou. Nessa bancada, ninguém senta pela cor da pele, senta por merecimento. É isso aí, obrigado. Isso aí. Traduzido, não, até nem é que eu sou grosso mesmo. Não, mas essa eu quero dizer que é por merecimento. Se tiver que entrar alguém aqui, vai entrar por merecimento. Temos que botar um negro ou uma negra na bancada. Por que, cara pálida? O gozado é que ninguém nunca me perguntou cadê o japonês da bancada. Pois é. Ninguém nunca perguntou. É verdade. E o índio? Pobres japoneses. E o índio? É verdade. Se bem que o Chicão tem... Se bem que chinês... sobrou pra ti. Chinês eu não ia querer. A foto do Chicão era noite bonita, noite linda.
Como é que foi essa noite? Noite de Não luar. precisa... A noite foi legal. Foi legal? Foi legal? Sempre legal. Sem Sempre muitos legal. detalhes. Mas o que tu machucou Não, o dedo? bati no deck com o dedão. No deck da piscina. Com uma cadeira. Tá doendo um monte. Tá, mas bateu no deck com a É, cadeira ou e na dói o cadeira. pé. O deck tinha uma cadeira e eu bati com o dedo. Tava a Ele cadeira acordou ali, se bati com o rastejando. dedo. Ou seja, no deck, bateu tu é o dedinho. abobado. Não é o deck acontece, é teu, a cadeira querida, é tua. Acontece, eu tenho pé grande, sou um cara Pelo menos caucasiano, tem uma alto. Ai, caucasiano, vai começar agora, vai começar. O pé grande. O pé grande, me lembra É, aquele o pé bicho. grande. grande, Pelo menos tem alguma coisa grande. Deixa as pegadas. Dona Magda... Pois não. Não, me olha com essa cara. Parou? Não vamos começar essa hora. A Carla falou um negócio Oi? do coronavírus. Carla, deixa eu passar uma para você, que largaram agora no meio da tarde um ministro meu chinês, que é conhecido lá por ser meio doidão, né? Ele disse o seguinte: estamos em investigações avançadas para provar que foi os americanos que trouxeram o coronavírus para a China. Ah, não pode ser. Meu Deus. Aí todo mundo, pô, como assim? Não, porque os americanos que vêm fazer, vêm até a China, no intercâmbio militar, não sei o quê, um negócio desse, teriam mandados militares americanos infectados para espalhar na China. O governo americano não respondeu ainda, mas estou louco para ver a resposta. Será mal criada, óbvio, né? Não, e ele disse o seguinte, o ministro disse, exigimos uma resposta imediata do governo americano. Ah, tá bem. Só um pouquinho. Ficar exigindo. Para tudo, Trump. Oh, eu fiquei pensando, digo, vou adorar ver essa resposta. Só para pontuar que a questão que eu falei ali do Tribunal Racial da URGS, em 6 de agosto de 2018, eu tenho certeza que alguém vai dizer que eu estou inventando, TRF4 mantém a decisão de comissão avaliadora da URGS que negou inscrição de aluna como cotista no curso de Direito, ela que entrou numa ação porque ela foi informada que ela não pertencia à etnia negra devido aos fenótipos que ela não cumpria no momento da análise, e aí ela apresentou no processo toda a ficha que ela deveria seguir em relação ao tipo de cabelo, grossura dos lábios, tamanho do nariz e outros detalhes aí que são tão cretinos e nojentos quanto, que por isso que a coisa parou na justiça. Vamos voltar. Tá lá no site do Tribunal de Justiça, TRF4 mantém a decisão. Muito bem. O que tu ias dizer Posso sobre... fazer fofoquinha do coronavírus? Deve. Né? Bom, além do Tom boa. Hanks e da mulher que estão com coronavírus e ficou... O que eu todo acho mundo- chique. Chique, até ele levou a um outro Que eu patamar acho o chique. coronavírus. Se o A gente presidente já quer estiver até- e a primeira-dama também, Não, eu acho e chique. tem uma outra que tá, que é a Gabriela Sim, era isso Pugliese. que Porque o bafo foi o seguinte, a Gabriela Pugliese, ela é instagramer, fitness, com abdômen trincado e tal. Instagramer? Sim, instagramer. Que legal. São termos Isso é novíssimos. tudo moderníssimo. Sim, depois te explico tudo. Aliás, tem vídeo pra ti hoje no meu Instagram ensinando a fazer selfie. Ah, eu vi. Isso, depois tu Eu vai lá vi, e tu tentei testa. aprender. Vamos Tá, voltar deixa eu ao voltar pro assunto. Então, a Instagramer, de origem. a irmã dela casou nesse final de semana na Bahia e era top de linha o casamento, né? Só a nata da nata da nata, tanto que um dos convidados veio de Aspen, infectado, infectou todo mundo, inclusive a Gabriela Pugliese, que tem não sei quantos milhões de seguidores, ela tá com coronavírus, já avisou. E assim, descobriram porque começaram a printar e distribuir pelo WhatsApp foto do convidado circulado. Né? Ele que foi o infectado, quem causou já foi identificado. Muito bem, muito bem. Carla Salazar das Neves, Achei que era cotas eu. não. Cotas raciais, vamos ver o que dizem nossos telespectadores. Ainda estou pensando em criar um bookmaker. Lembra do bookmaker? Criar sim. um bookmaker. Quem será o primeiro da bancada a pegar É o verdade. coronavírus? Aí tem um card maravilhoso hoje. Ninguém segura a mão de ninguém. Álcool gel no meio. Não, mas é mesmo. Sabe que eu já pensei isso? Quem será o primeiro? É só me sei. explicar como é que é o negócio dos 14 ele dias já vai em pegar. casa. 14 dias em casa. 14 dias em casa aquele... Eu já pego. Já, Só que me indicar alguém para eu apertar a mão ou beijar. Espirra aqui, ó. Eu acho que o Chicão é mais suscetível. porque Eu ele sou tá na mais noite, suscetível, né? exatamente. Sempre em ambientes fechados. Fala Mas nisso, também é o mais Chicão. perigoso, que é um senhor Falar idoso, nisso, e tal, Chicão. assim. Boa noite. Pela primeira vez, adorei ver os olhos do Chicão. Adoro vocês. Karine de Gramado. Beijos. É uns olhos cor de mel, estilo tigre de Bengala. Que dá na Índia, esses Tem pelo menos olhos. a bengala. Não, o tigre de Bengala é um animal mais lindo do planeta. É considerado o olhar mais fera que existe.
E o que possui esses olhos de cor de olho de tigre é o mais modesto que existe no planeta. Ó, lá vai o assunto, ó. Lá vai. Eu tô prestando atenção. Tigre de bengala, vai, anota. A gente nem entrou na bengala. Agora, não, olha aqui, ó, esse tigre de bengala foi um espetáculo. Mas vamos aproveitar bom humor, aproveitar coisas boas, pois aproveitando o verão, a SAF tem tudo para você decorar a sua casa e presentear aquelas pessoas que você gosta. Na SAF, que fica em Canoas, são 800 metros quadrados e mais de 10 mil itens para decoração e presentes. Tudo isso com excelentes preços. Tem quadros pintados à mão em vários tamanhos, arranjos permanentes de alto acabamento, produtos exclusivos, uma linha enorme, por exemplo, de estatuetas resinadas de alto padrão, uma grande linha em cerâmicas decorativas e agora também tem aparadores em ferro e em diversos tamanhos e cores, como também fontes, paisagens e linha esotérica em diversos tamanhos e diversos modelos. E é muito, muito fácil de chegar na SAF. Você vai pela BR-116, acessa a avenida lateral em frente ao Bourbon de Canoas e logo em seguida faça o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Vindo de Esteio, mantenha o seu lado direito. Fica ao lado do viaduto da Boqueirão. Logo em seguida que você passa a sinaleira. Pronto, você já chegou na SAF Decoração e Presentes. E vai fazer excelentes compras, eu tenho certeza. Agora, sobre o corona ainda, obviamente, falando sobre isso, a gente teve ontem à noite a informação de que a Liga Norte-Americana de Basquete foi suspensa, né, em função da confirmação do positivo de um dos atletas, né, o jogador do Utah Jazz. Agora nós já temos 2, né, o Donovan Mitchell acabou testando também positivo, ele que é colega do Rudy Gobert, que é o primeiro a ser confirmado, e com uma situação muito inusitada, não sei se vocês viram pelas redes sociais, o que aconteceu? Na segunda-feira, o Utah Jazz jogou. Né? E depois do jogo tem aquela coletiva, como no futebol, né? Tem lá dentro da sala. E dentro de todas as orientações, se falava muito sobre isso, o Rudy Gobert fez piada da situação. E circula um vídeo pela internet que mostra o momento em que ele termina a sua participação, até não sei se o vídeo já está no ponto, em que na hora que ele vai deixar aquele espaço da coletiva, tem os microfones todos apontados para a bancada, os gravadores, ele está indo, ele volta e faz piada. Ele esfrega as mãos em cada um dos microfones e vai embora rindo, achando graça da situação. E aí, ontem à noite, ele foi o primeiro. Esse cara é francês. É francês, é. Se fosse um atleta da Liga, da Liga ele é, né? Mas se fosse um atleta americano, norte-americano, ele não faria isso, né? Pelo respeito à Liga, pela forma que o atleta enxerga a Liga. Pois muito bem, ele fez a piada na segunda-feira, ontem à noite ele foi confirmado como o primeiro caso positivo, a Liga foi cancelada. Olha aí, esse é o momento do vídeo. Ele vai lá, esfrega as mãos em cada um dos microfones e dos gravadores e sai, achando graça de tudo. E aí, exatamente, 2 dias depois, confirma-se então, o Donovan Mitchell, que é o colega dele, é colega de equipe dele, deu hoje como confirmado o segundo caso, e os atletas do Utah começaram a queimar ele, o Rudy Gobert, dizendo que ele está há horas fazendo esse tipo de graça, esfregando as mãos nas coisas dos outros, dizendo, vai pegar a corona e tal. O cara é o maior ídolo na França, porque é o único jogador francês que faz parte da NBA. Essa temporada. Eu briga com um cara desse tamanho. Aproveitando a dica, a Conmebol agora à tarde cancelou toda a Libertadores da América. Hoje à noite a rodada está mantida, foi mantida essa rodada de hoje à noite. E a partir do final de semana, ou seja, os jogos seriam só a partir da próxima terça-feira, toda a Libertadores da América está suspensa. A Conmebol, a FIFA, suspendeu também as 2 primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Então, assim, está se esperando para ver o que a CBF vai se manifestar. Tem uma série de entidades que estão suspendendo as atividades. A OAB também, através do seu presidente, Dr. Ricardo Breyer, distribuiu agora à tarde uma nota suspendendo todos os encontros e os eventos que têm contato com o público, que tem aglomeração nas dependências da OAB, e também encaminhou um pedido ao Tribunal de Justiça para que se veja. Na PUC também, que tem aquelas startups, né, tem um professor lá, uma
empresa daquelas startups que tem dentro do centro da PUC, mandou as 32 pessoas trabalharem em casa, parou, porque a PUC já está há alguns dias com 2 pessoas com diagnóstico. Tem uma que não frequentou a universidade, que voltou de viagem, que já está confirmada, uma aluna da PUC, mas eles afirmaram, através de nota, que ela não esteve na universidade. Ela chegou de viagem e já ficou em quarentena em casa. Mas tem uma outra possibilidade. Essa empresa é da área de TI, então as pessoas trabalhar em casa é até melhor. Eu falei que o Marconi não trabalha errado, tinha que estar nessa. Aí pegava, muito bem. Falando nessa área de esporte, como é que é? Não, pagando direitinho, a gente... Mas é um mercenário. O mundo mais... Ele quer os 14 dias em casa. Ele quer os 14 dias em casa, com grana ainda. O mundo mais fashion do planeta, onde estão as pessoas mais ricas, mais famosas e que criam referência é a Fórmula 1. A Fórmula 1 é mais que o cinema, até porque o cinema é um ato isolado, o Oscar, uma vez por ano. A Fórmula 1 é toda semana, praticamente, grandes prêmios em redor do mundo. E a Fórmula 1 foi flechada muito forte pelo coronavírus. Por quê? Porque o Grande Prêmio da Austrália em Melbourne, no Albert Park, nesse final de semana, está numa região que tem um surto de coronavírus. Inclusive, Tom Hanks e a esposa dele, ele está gravando um filme na Austrália, ele pegou o coronavírus. A equipe McLaren ficou toda coronada pelo vírus. Todo mundo ficou. E ela não pode correr domingo. Lewis Hamilton disse que não vai correr, a Fórmula 1 foi taxativa. Isso aqui, o nosso negócio é dinheiro, quem está doente não corre, mas a corrida está mantida. A Fórmula 1 não se interessa por esse mimimi. O coronavírus, o cara ganha 30 milhões de euros por ano, vai ficar agora, se ele tem coronavírus, não corre. Não, vai ficar 14 dias em casa. Ele fica, senão ele não vai correr. Então a corrida é uma incógnita, Roberto, ninguém sabe se vai acontecer. Ela vai acontecer, porque a Fórmula 1 é um esporte muito implacável. Senna morreu no sábado e houve corrida no domingo. Então, quando Severo morreu, que era o piloto mais famoso, mais boa-pinta da Fórmula 1, e o Watkins Glen, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, ele morreu de manhã num treino. A corrida continuou, detalhe, porque ela usa o seguinte argumento: vocês ganham muito, então vocês não têm essa história de coronavírus. Não vale nada. E o público, Chicão, vai? Mas o público está ao ar livre, aí vai se mas quer. é outra coisa também, Aí né? vai, Não é o ganho deles. É que assim, ó, se o público é grande ou é pequeno, eles têm que fazer a corrida. porque eles ganham pela televisão, é uma hora do compromisso Ai, deles. Ô, Chicão, deixa eu falar um negócio pra ti. Você sabe que eu gostava da Fórmula 1 quando tinha os brasileiros lá, enfim. Depois eu passei a olhar a Fórmula Indy, que tinha brasileiros também, mas não via na Fórmula Indy a mesma riqueza. Conversando com um americano, cunhado do Foguinho, que você conhece, que mora lá, ele disse que o orçamento da NASCAR consegue ser maior que o da Fórmula 1. Ele disse que aqueles bólitos da NASCAR são caríssimos. As cotas de patrocínio Só que não tem muita são tecnologia, caríssimos. O negócio os caras partem para dentro, né? Aquele carro turbo que na reta bota 380 por hora. E tem marca de cerveja que bota um PIB de um país. Um PIB de um país inteiro na NASCAR. Ele disse que, olha, a Fórmula 1 é legal, é milionária, mas dinheiro... Só que o que a Fórmula 1 faz hoje no carro dela, na Mercedes de Fórmula 1, a Mercedes que você vai comprar amanhã está usando isso na rua. Todas as marcas fazem isso. Usam a Fórmula 1, usam as competições de Fórmula para testar a tecnologia dos carros do futuro. A Fórmula E está indo para esse caminho. A Fórmula E vai... Inclusive, o relógio, para ser festa, tem que entrar na Fórmula 1. As provas que eu já vi de Fórmula E, para quem não sabe, a Fórmula E é a Fórmula 1 elétrica. Os carros são elétricos, é um negócio espetacular. Não deve ter barulho. Mas falta o melhor de tudo, que é o barulho. Que ela perguntou, não. Você está parado assim... O Roberto entende tudo de carro. Não é que eu gosto de corrida. O carro passa, você só vê o... É sem graça. Não tem graça. Olha aqui, eu acho que parar um esporte por causa de um vírus, eu acho que nisso aí tem que voltar um pouco à história. Eu, como professor de história, eu já li muito sobre as grandes epidemias do planeta. O homem não sabe administrar bem essas epidemias, pandemonias, sei lá o quê. Eu vou dar um exemplo. A América foi conquistada por 300 espanhóis. Eles conquistaram mais de 10 milhões de astecas, porque eles mandaram cobertores com malária e peste para a cidade de Tenochtitlan, que é a atual cidade do México, e as pessoas ficam apavoradas e sucumbiram. Então, todas as epidemias, ela tem mais um fator psicológico e devastador.
Coronavírus até agora no Brasil vai matar, eu acho que até o final da semana, 1, 2, 3 pessoas. Mas o efeito psicológico é muito grande. Foi com a febre espanhola, inclusive na Bíblia fala muito, os cavaleiros do Apocalipse. Você vai morrer pelas grandes pestes, mas não pela peste em si, pelo caos que vai se concentrar em função disso aí. Uma coisa curiosa no que o Chicão... Interessante. Essa histeria coletiva. A histeria, esse é o termo. Uma coisa mas curiosa... depende, isso não está causando uma histeria, está Mas causando... total, daqui a pouco tu não quer vir segunda porque eu tô com suspeito de coronavírus. Mas eu não vou querer. E eu fui lá no ver hospital tu, para ver, tem 5 dias para dar o resultado. Gente, tem Mas uma eu coisa tenho. assim, ó. Não tem 5 dias. Tem Não, 1 a 2 dias, de 24 a 48 horas. Segunda-feira eu vou ficar suspeito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês assim, ó. Seja uma histeria, seja uma coisa que não é tão bem assim, não é possível que a gente seja contra uma coisa que está movimentando o mundo, fazendo as empresas pararem, mandarem... A gente tem que, pelo menos, respeitar o que está sendo feito pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Saúde. A gente não pode falar em coronavírus, isso é uma bobagem. Não, não é uma bobagem. Não é uma bobagem. Magda, a gente tem que ser responsável. A preocupação é com o número de leitos. A Que hoje preocupação já é outra. Já é pouco que o SUS Isso é um oferece. Se as pessoas realmente precisarem ser entubadas e tudo mais, as pessoas que têm um pouco mais de idade, que a gente sabe muito bem que o coronavírus está pegando e está deixando essas pessoas mais suscetíveis e mais vulneráveis, como vai ficar a situação do Brasil, que já não tem Eu amanhã vou na Santa Casa falar com o Camargo, saúde estou respirando legal. Deixa a Carla É uma concluir, senão grande as pessoas- preocupação. Tá, e- Só mais uma informação é que Brasília, o governo de Brasília, suspendeu as aulas de universidades e escolas públicas e privadas durante 5 dias. Mas uma coisa curiosa que governo vai ao americano- encontro do que o Chicão disse é, por exemplo, vou pegar a NBA como exemplo. Ela agora suspendeu atividades, esse controle todo. Em 92, quando o Magic Johnson anunciou que tinha HIV positivo, a NBA não parou. Não parou. Né? Para você ver como hoje existe esse... A mídia é muito forte. Não, mas também é mais grande, tem uma diferença HIV. completamente diferente. O O contágio do HIV é uma coisa Naquele do coronavírus. momento... é que- Na época Não, dizia que o contágio é é que- até pelo ar, né? É que tem que ter cuidado com o anacronismo. Tem que levar em conta o que se conhecia sobre HIV em 91, É. 92. Mas igual, gente. Não, mas havia jogadores que não queriam jogar. O Karl Malone, jogador, curiosamente, do Utah Jazz, ele disse, ele liderou um movimento que não queriam jogadores entrarem em quadra sabendo que alguém tinha HIV Mas Marconi positivo. é muito perigoso, sabe por quê? A FIFA está suspendendo as eliminatórias da Copa do Mundo pelo coronavírus. E se o coronavírus não conseguir a vacina? Então vai ficar sem eliminatória da Copa do Mundo o ano todo. Mas tem vacina. E aí? daqui a pouco. Vai quebrar o futebol? A Fórmula 1 agiu certo, eu acho. Todos juntos pensar, não inclusive, dá. não ter a Copa do Mundo. Para aí, o que é? Já foi suscitada essa ideia de não Não, ter. não é a Copa do Mundo, Olímpicos. Jogos Olímpicos. Ih, misturei. Tem um estudo que foi publicado hoje, foi do New York Times, página inteira, sobre o índice da evolução da infecção. Então, eles criaram uma curva mostrando que, se essa infecção é mais lenta, o organismo e o tecido social assimila e se torna uma doença comum, administrável. Cria anticorpos. Se ela for muito acentuada no início, essa curva tende a provocar pânico. E é isso que os especialistas estão dizendo. Tem que ter cuidado, existe o perigo real, mas tem que tomar cuidado com a histeria. Agora à tarde, o governo americano mandou uma nota ao governo brasileiro, via Itamaraty, pedindo mais informações sobre os exames e a comitiva brasileira. Porque o presidente Donald Trump não só apertou a mão, como tirou foto, como jantou com toda a Sim, comitiva foi o que a Carla brasileira. fez no comentário Então, dela. assim, você vê que tem um componente de uma certa... O próprio Trump anunciar que não se a partir de amanhã não tem mais viagem com a Europa, não Vai pode- parar não o pode país, voltar. isso aí. Mas a Índia fechou do mundo todo, não é nem só da Europa. Os Estados Unidos ainda é suave, perto da medida Mas é que a Índia tomou. perto né? da Índia e dos Estados Não, Unidos. claro, mas Israel eu digo, também. eu digo Israel o radical da decisão. Né? Os Estados Israel Unidos fechou ainda também. fechou. A Índia Israel anunciou fechou hoje 14. que ninguém Quem entra, desce ninguém do avião sai. tem que ficar 14 dias isolado, só depois que pode. Exatamente. Eu confesso que comprei mais papel higiênico hoje. Olha aqui, ó. Eu me peguei fazendo. Foi completamente inconsciente. Eu disse, vou pegar mais papel higiênico, arroz, Tá feijão. virando terror. De tanto que a gente ouve falar e vai introjetando. Marketing. Mas que bom que tu misturou arroz e coisa, porque eu fiquei preocupada, porque Eu só também, papel eu higiênico. achei que o medão provocava É. Se não pegar o Olha aqui, ó, se não pegar o a que senhora comer, também não Rosa, adianta. a senhora Rosa Maria
Ó, presta atenção. A senhora Rosa Maria Matos, ela faz uma crítica e está furiosa conosco aqui. E isso vem ao encontro que eu estou dizendo. A gente tem que ter muito cuidado quando fala as coisas. Ela ouviu alguma coisa ou que ficou mal entendido, porque a gente fala junto. Vocês riem das pessoas que contraem o coronavírus. Ela está furiosa. Meu nome é Rosa Maria Matos. Vocês são nojentos. Olha os comentários de alguns de vocês, é repugnante. Aí, dona Rosa, eu acho que a gente se atrapalhou, lhe atrapalhou no que a senhora ouviu, mas tá aqui. Toma um antiácido. Eu acho que não é só coisa boa que a gente todo lê. mundo vai pegar, a gente daqui a pouco também vai ter. acho. Nós estamos falando que nós até vamos ter. Um de nós vai ter. Eu não quero. Dona Que eu acho que eu tô com Tu não suspeito. pode, sabe por quê? Porque tu é uma pessoa muito frágil, de saúde muito frágil. exatamente. Apesar de tu ter só 60 anos. Mas segunda-feira eu vou no hospital. Querido, e tu tem uma doença. Tem idade avançada, é verdade. Deixa eu só- Tu tens coisas contra ti que são a idade e essa doença. E os implantes também. Deixa eu só Não, os pontuar que implantes não- Agora pintou a Deixa- avacalhação. não, estou falando A idade sério. é ele que tem mais que eu. Dona Magda, Tá só pontuar entendendo? que o Chicão se atrapalhou ali na morte do Senna. Já disseram aqui, é domingo, foi um domingo. Não, falei que Severo foi morto. François Severo. François Albert Ele Severo falou- foi considerado falou que o o Senna homem morreu mais no sábado, bonito que já ele existiu Tu na falou, Terra. Ok, tu falou ele falou também que o o Senna Senna morreu errado. no Que sábado. Senna foi sábado. Domingo. Não falei sábado e morreu. E Acabei acordou de no dizer domingo. sábado. Foi domingo, o Severo que morreu de manhã. E o o Ayrton Senna morreu num domingo, É que dia eu acho que 1º ele já de tem os maio. genes da implicância. Não é, Chicão. tu Aí tá o Senna confundindo. morreu mais nada horrível. sobre Senna. Ele morreu num dia... Morreu no sábado. Ele morreu num dia 1º de maio, que é domingo. Procurei pra nós. Não, essa foi um vez. domingo. Tá era bom. um domingo. Não, tá Não, bom. morreu na corrida, Tá, Chicão. deixa. Quem morreu no sábado foi um outro cara, morreu no Ratzenberger, treino. tem como. Ratzenberger. Ô, pede desculpa pra todos nós. Ratzenberger, não me Pede lembro desculpa. agora. Ah, mas que acariação é essa? Mas não é. Esse coronavírus vai vir bem aí. Deixa 14 dias na Querido, piscina eu lá. sou pior do que Acabou. coronavírus. Agora pede desculpa pra ele, pra nós e pros telespectadores. Tu disse que não. Agora tu troca Ratzenberger pro Senna há Quase a 20 mesma anos coisa. atrás, de sábado para domingo, isso que eu tenho uma memória 181 QI. Mas aí um tem que não pedir funcionou. desculpa. Então o Vitorino tem que pedir desculpa Mas 5 anos aqui. Por quê? Ele fala de coisas que se engana todo dia. Hoje ele fez uma sensacional. Qual foi? Ele pegou todo o comentário da Carla e repetiu ali. É, Aí virou chegou uma hora replay, que a agora gente ele- resolveu dizer que a Carla já tinha falado. Repeteco. Agora eu não sou, eu sou original. É que não presta Ele é atenção, repeteco, ele copia a manchete do G1. Eu tiro a manchete da minha cabeça, da minha intelectualidade. Olha, vou aproveitar que o Chicão tá falando e aqui já printei umas mensagens do youtube.com/tvpampa, que nós estamos ao vivo. A Cibele Costa diz o seguinte: estilo tigre de bengala, mande um abraço para Natal, Rio Grande do Norte. Pô, Natal, eu adoro essa cidade, eu vou uma vez por ano e vou no Morro do Careca. Já subiu o Morro do Careca? Eu não. E Natal, Eu muito não- legal. eu não Na tenho Avenida abraço. Costeira, Eu não um tenho abraço referência. pra ti. Tu já subiu lá no Careca? Agora se eu vou subir no Morro do Careca, rapaz, minha mãe me educou, mas... E o César diz o seguinte, E é ó, proibido subir lá. porque é Tu do subiu no Ibama. Careca? Mas tu só Chicão? gosta de coisas proibidas, né? Não Chico? pode subir lá. Deixa a Carla falar. Mas sério? cheguei lá em Tu cima subiu no sem Careca, gás Chicão? nenhum. o César comenta o seguinte: os deputados estão reclamando do coronavírus, mas eles têm imunidade parlamentar e se pegarem, vão reclamar no STF. Uma brincadeirinha. Hoje o Mar Lucas- Mendes solta o vírus. O Lucas diz que concorda, a universidade pública deveria selecionar por renda. E a Geni diz, verdade, Vitorino, isso de cotas é uma discriminação. Olha aqui, ó, o nosso telespectador, Manuel Azevedo, diz o seguinte: boa noite. Vitorino tem um QI privilegiado, mas quando ele emitiu há alguns dias sua opinião a respeito da economia, eu fiquei lembrando que o mercado financeiro depende de muitos fatores externos. Hoje, por exemplo, o dólar bateu nos R$5. Bolsa ativar o mecanismo para trancar a queda. Ou seja, quem previu isso? Quem tem a solução? Não é tão fácil assim. Mercado financeiro é um bicho arisco. Se fosse fácil, qualquer um seria economista. Sabe o que o Vitorino me disse? É o assunto da... Quando bateu R$5 hoje, o dólar, eu lembrei de um negócio curioso. Lembra que o Paulo Guedes disse alguns dias atrás? Ah, se eu fizer bobagem, o dólar vai a R$5. Bateu R$5, seu Paulo. Então isso quer dizer que o senhor está fazendo bobagem. Ô, cara, Mas o Vitorino Só pra dizer disse, pra cara, Geni que é fica 2 dias discriminação, não de vou- coronavírus. não é só, né? Deixa ela falar. Discriminação. Ninguém está falando de coronavírus, nós estamos falando Mas de o Vitorino bolsa. disse pra Não? mim. Vamos lá, o que é? Não, é que a Geni botou discriminação é discriminação. A
Cibele disse ainda, a nata do casamento estava azeda. Falando... Não, olha, o YouTube não tem nada Pois igual. é, olha só, aquelas coisas assim, Chicão, tu não ouviu, o Gustavo Vitorino não ouviu todo o comentário da Carla, então eu vou aproveitar isso aí que aconteceu para dar uma notícia muito importante para aquelas pessoas que têm perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre que é especializada em audição? Eu estou me referindo a Mais Sons, Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar o celular e, principalmente, aqueles pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva, gente, é uma coisa muito séria. Ela, inclusive, pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar ou amigo com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Começa ligando para o número 3061-7373 e agende a consulta, a sua consulta ou do seu parente. Lembrando que a tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. E tudo começa marcando uma consulta. Roberta, vamos ao mercado. Pois então, é, mas não é de frutas e legumes. Mas poderia fazer uma analogia e a Bolsa Então, vamos funciona lá. mais ou menos como um grande mercado. Na realidade, nós estamos numa semana de muito fortes são as emoções desde do início do pregão das bolsas asiáticas no domingo nosso aqui à noite, quando houve aquela questão do petróleo. Pois hoje, novamente, as bolsas derreteram no mundo inteiro. Por quê? Porque ontem à noite o presidente dos Estados Unidos realmente fez esse pronunciamento que há pouco os nossos colegas estavam falando, à sua nação, dizendo que para estancar essa questão do coronavírus, estão proibidos todos os voos, com exceção do Reino Unido, da Europa para os Estados Unidos. Por que aconteceu uma histeria total no mercado? Porque nós estamos falando da primeira economia do mundo, há uma série de negócios acontecendo, há uma série de impactos da vida real entre as pessoas que moram nos Estados Unidos, pessoas que moram na Europa, e isso impacta o mundo inteiro, porque hoje nós somos globalizados, gostemos ou não. Conclusão. A nossa bolsa, ela iniciou com uma queda abismal, na verdade, a Ásia inteira, começando desde ontem de noite, a Ásia inteira fechou com as bolsas em queda, Tóquio, Xangai com queda mais de 4%. O que aconteceu daí? Os Estados Unidos, as bolsas americanas, elas são muito fortes, né? E, no entanto, elas mesmas, quando iniciaram o pregão do dia, era por volta de 6h30 da manhã, aqui no nosso Rio Grande do Sul, já começou em alta queda e já teve aquela interrupção. Vocês devem estar escutando muito falar sobre interrupção dos negócios. É um mecanismo, é um procedimento mundial das bolsas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a queda chega a 7%, eles interrompem os negócios e ficam ali por 15 minutos para ver se acalma os ânimos. No Brasil, existe 3 movimentos que geram essa interrupção. Na história da nossa bolsa, já aconteceu isso 18 vezes. 4 só essa semana. Essa semana nós tivemos interrupção quando já chegou a 10%. Então, quando cai 10%, a bolsa para, os negócios param, ninguém pode negociar nada e fica-se 15 minutos interrompidos. Aí volta de novo. Se ela chega a 20% de queda, depois de ter caído, se espera 1 hora. Se depois disso, se chega a uma queda de 20%, aí interrompe por tempo indeterminado, geralmente um dia inteiro. Isso, então, quase aconteceu no meio do dia. O câmbio, o dólar, o nosso real desvalorizou ainda mais. Começou o pregão da manhã começando a R$5, fechou então em 4,78, uma alta de 1,41%. A nossa bolsa caiu mais de 14%. As ações da Petrobras foram uma das que mais caíram e como ela tem um peso muito grande na bolsa, impactou essa queda. Ela fechou em menos 21%. As ações das companhias aéreas no mundo inteiro derreteram. Porque com essa situação em que não vai haver os voos internacionais, o petróleo caiu mais. O barril do petróleo fechou com uma queda de 4,5%. E isso impactou, inclusive, uma decisão da Petrobras de baixar o valor da gasolina e dos combustíveis nas refinarias. É positivo, mas derreteu as ações e, possivelmente, algumas empresas estão
quebrando de verdade. Muitos investidores bilionários quebraram no dia de hoje. E a Bolsa de Nova York fechou em queda de quase 10%. Isso é impensável na história da Bolsa de Nova York. Isso só aconteceu em 2008, é algo muito histórico também. Frankfurt fechou com uma queda de mais de 12%. Paris também mais de 12%. Londres, uma queda de 10%. Então, assim, amanhã tudo indica que esse movimento irracional, eu diria, vai continuar. As pessoas estão reagindo. E a melhor atitude num momento de histeria é não fazer nada e ir trabalhar. Dentro do possível, ir trabalhar. Roberto... O problema dessa situação, Magda, e que aí é que preocupa muito, são dois fatores. Ninguém sabe o impacto real até o final, quando que pode terminar. A gente não tem uma situação. Sim. E essa questão do coronavírus, ele atrapalha o dia a dia das empresas. Estoques, as pessoas vindo ao trabalho... Tudo, né? As negociações. Então, a vida real está impactada. E o mercado já está estimando o que vai acontecer logo adiante. Falando em para tudo... O presidente Bolsonaro fez uma live, como de costume, e recomendou que sejam adiadas as manifestações do dia 15. Ele diz o seguinte: o movimento não é meu, é espontâneo, popular. Uma das ideias é adiar, suspender. Daqui a 1-2 meses se faz. E complementou. Ele argumentou que é uma precaução diante do crescimento de casos do novo coronavírus e é importante para evitar que haja explosão de pessoas infectadas, porque os hospitais não dariam vazão. O presidente ainda afirmou que, com a mobilização em torno dos protestos, já foi dado um tremendo recado ao parlamento. Olha, por aqui, o presidente, o José Luiz Cavalinho, que é presidente da AGPES, a AGPES é a Associação Gaúcha de Profissionais e Empresa de Eventos Sociais, ele disse que mas muita gente está cancelando festas ou eventos, seja da natureza que forem, mas que junta, né, gente, tudo cancelado. Ou seja, é grande o estrago e vai ser grande o prejuízo de todo mundo. Ele assiste o nosso programa sempre. Beijos para toda a bancada. Obrigada pela informação. Vitorino, o teu comentário é nessa linha? Eu posso emendar. Claro, eu acho que eu posso emendar porque o que acontece? Pegando então no final do comentário da Roberta, eu quero dizer o seguinte: um dos indicativos de que o mundo não acabou é a pontuação na Bolsa. O que representa a pontuação? É o volume de negócios. Então, assim, se nós tivéssemos uma queda como teve de 14, não sei o que, quase atingindo o segundo breakdown do dia, que é nos 15... 14,78. 14,78. Mais um pouquinho atingiu o segundo breakdown, que é 10, 15, 20. E ficou ali o dia inteiro, 19,99. O que aconteceria? O que aconteceria nessa hora? E, na minha opinião, é o que explica que o mundo não está perdendo. O mundo dos negócios não está perdendo. Está perdendo tempo. Dinheiro não. Quem está perdendo dinheiro é quem se assustou, se desequilibrou na cadeira e saiu vendendo. Ou saiu comprando errado. Quem fica quieto, e a Roberta terminou o comentário dela dizendo isso, essa é a hora de ficar quieto. Por quê? Como nós tivemos uma queda para pouco mais de 72 mil pontos, é um indicativo de que caiu a Bolsa por falta de negócios. Falta de negócios. Ah, mas caiu o preço da ação da Petrobras? Sim, tinha 2 ou 3 lotes lá, meia dúzia de vagabundo querendo vender e não tinha ninguém para comprar. Aí eles baixaram o preço para ver se alguém comprava. Não, essa é a hora de ficar quieto. Não compra e não vende. Sossega. Empresas mundiais como IBM, Toyota, Coca-Cola, essa gente não vai quebrar. Samsung, essas máquinas, ninguém vai quebrar esses caras. A ação da Petrobras baixou. Você acha que a Petrobras vai quebrar? A Petrobras aguentou 20 anos de esquerda e não quebrou. Vai quebrar agora por causa... Não, a ação aos poucos vai voltar. Volta para o lugar, para o caminho. Eu sempre disse aqui, marola na bolsa serve para águia ganhar dinheiro e babaca perder. Você sair vendendo na queda é de uma burrice mastodôntica. E você sair comprando na queda também pode ser uma burrice. Porque essa ação pode não recuperar o peso. Ela pode se pulverizar em outras ações, em outros segmentos. Então, o mundo não vai se acabar. Pode ter certeza.
Está tudo voltando ao normal daqui uma semana, 2. Esse vírus vai passar, vai fazer parte do tecido social, vai acabar a histeria coletiva e tudo volta ao normal. Agora, o governo americano tomou uma decisão hoje, Magri, e agora sim vou rapidamente entrar na minha manchete. Tomou uma decisão hoje de injetar $1 trilhão no mercado. 500 bilhões serão injetados amanhã na venda de curto prazo, ou seja, vai despejar dólar no mercado. E, a partir da semana que vem, ele despeja, a previsão é quarta ou quinta-feira da semana, mais 500 bilhões de dólares. E mais, o governo americano quer, nos próximos 90 dias, colocar mais 2 trilhões de dólares no mercado. Ou seja, vai despejar 3 trilhões de dólares no mercado para segurar a valorização da moeda americana, porque os próprios americanos estão dizendo o seguinte, olha aqui, ó, para com isso aqui não está valendo o que vocês estão pagando. O mundo é muito maior que o dólar, o mundo é muito maior que os títulos do Tesouro americano. Os próprios americanos estão dizendo isso, porque está fazendo mal a eles. Então, nessa hora, calma. Não vende, não compra, fica quieto, nem vai na bolsa, não liga para o seu operador, fica em casa, toma um cafezinho e assiste a atualidade. A própria Samsung está trabalhando essa semana em lançamento de produto. Está divulgando um novo aparelho que é revolucionário e está trabalhando. A única preocupação é a questão, por exemplo, assim, da vida real. Como as pessoas não estão podendo realmente viajar ou transportar, muitas vezes, o que eu estou escutando de muitas empresas é que não tem como repor equipamentos, não tem como ver os estoques. Então, essa é a dificuldade. E eu acredito que essa injeção muito agressiva do próprio Fed hoje está sinalizando para o mercado o quê? Que até os Estados Unidos se apavorou. E aí eu acho que pode cair. Não, mas eu acho que eu sou contra. Eu acho que não é susto, Roberta. Eu acho que os americanos estão tentando trazer calma ao mercado. Porque hoje o ministro da Infraestrutura disse o seguinte: estamos preocupados com o fluxo de caixa das companhias aéreas. O que eu acho que o governo federal... Peraí, muita calma nessa hora. Fluxo de caixa das companhias aéreas, as mesmas companhias que cobram R$400 uma passagem por 450 quilômetros daqui a Florianópolis, você está preocupado com o fluxo de caixa? Dessa empresa? Aí o governo quer ajudar essas empresas e vai injetar recursos está pensando em injetar recursos via BNDES nesses caras. Pô... Todo mundo se preocupa com as companhias aéreas, ninguém se preocupa com o passageiro. Uma coisa que eu acho importante é que uma das razões que o governo Bolsonaro está tomando tanto, realmente assim, agressivamente, a esquerda não está gostando das críticas, justamente porque o governo Bolsonaro não está mais abrindo os cofres do BNDES. Então, eles não estão conseguindo, de modo geral, essa questão. Mas é fundamental o governo federal, e nesse sentido eu estou achando muito lento, uma resposta à realidade brasileira, que o governo coloque soluções para ajudar o caixa das empresas. As empresas precisam de fluxo de caixa para pagar os salários do final do mês dos seus funcionários. As pessoas tendo dinheiro vão conseguir lidar com essa situação com um pouco mais de estabilidade, tá? E as parcerias público-privada, que o governo Bolsonaro tanto promete, está muito lento. E isso vai gerar dinheiro tanto para o Estado quanto para a nossa realidade muito mais rápido. Parceria público-privada é fundamental. Sou contra. Dinheiro público não é para meter em empresa privada. Não é dinheiro público. A senhora está propondo que o governo deve pegar dinheiro e socorrer companhia aérea. Não. Socorrer companhia que tem problema de fluxo de caixa. Não, tu estás dizendo uma coisa que eu não disse. Não, a senhora disse que a senhora acabou de dizer que o governo precisa socorrer as empresas no fluxo de caixa. O governo tira dinheiro de onde? Daqui do meu bolso. O governo precisa chegar na Febraban, conversar com os bancos, chamar o Tesouro Nacional, como o Mansueto Almeida hoje, às 6 da manhã, chamou 250 investidores e fez uma reunião à distância explicando o que está sendo pensado. Eles estão pensando em saídas, mas isso ainda não está acontecendo. O que está mudando? Não se está pegando dinheiro, e eu sou contra pegar dinheiro do BNDES ou dinheiro estatal, de governo, de qualquer coisa, para realmente ajudar a iniciativa privada. Mas o governo federal agora tem que se colocar como líder e colocar opções, sim, para que no próprio mercado haja condições desse empresário que tem aí no final do mês contas a pagar, salários a cumprir e que ele tenha fluxo de caixa, porque ele não está vendendo. Roberta, você está tangivenciando o assunto. Não. Você quer, então, que o governo avalize empresa privada junto ao banco? Não.
Você quer que o governo faça o quê? Não, eu não o vou governo... discutir, tu não está ouvindo o que eu estou querendo dizer. Não, eu estou ouvindo Mas o que eu você está... respeito o teu ponto de vista. Não, eu estou ouvindo o que você está dizendo. Eu sou contra botar dinheiro público, dinheiro do cidadão em empresa privada, porque ela está em dificuldades financeiras. O Fernando Henrique Cardoso fez aquela sacanagem aquela vez dos bancos para salvar os bancos. Coisa. E todo mundo viu que foi uma sacanagem. Fernando Henrique Cardoso tinha que ser preso pelo aquele negócio que fez. Deu dinheiro para banco e tal. E mais do que o governo Bolsonaro cuida e dá atenção aos bancos, eu acho que não. Empresa privada está com dificuldade de fluxo de caixa, vai a banco e negocia. O governo tem que se meter. Ok, Vitorino, tu queres falar mais alguma coisa sobre isso, Roberta? Não. Tá bom então. Ali, a tua manchete, por favor. Bom, então, ontem saiu a condenação do ex-produtor hollywoodiano Harvey Weinstein, que foi condenado a 23 anos de prisão. Ele que tem 67 anos e, claro, acaba sendo o equivalente praticamente a uma prisão perpétua. Ele foi condenado por a prisão por estupro e também por abuso sexual. Foram mais de 80 mulheres que o acusaram por abusos sexuais. Ele que ficou conhecido, uma pessoa extremamente importante no meio cinematográfico, por ter sido produtor dos filmes Pulp Fiction, Shakespeare Apaixonado, Paciente Inglês. Então, foi uma grande vitória para o movimento criado em 2017, o Me Too, que realmente abordou essa questão de denunciar os abusos sexuais, especialmente na área artística, conhecida inclusive pela hashtag Me Too, né, Marconi, tu que gosta de hashtag. Essa, então? Então, foi o caso mais emblemático e saiu uma condenação pesada. Ele não foi condenado pelo crime de predador sexual, que o levaria a uma prisão perpétua, mas acabou equivalendo. O interessante é que esse movimento Me Too, ele acabou sendo relacionado também em um outro caso que trata de abuso sexual, apesar de ser apenas a acusação, que foi a desistência da editora que havia comprado os direitos da autobiografia do Woody Allen, que é outro que foi, assim, da ascensão e queda. Ele tinha vendido os direitos e o filho dele, com a Mia Farrow, que é também do grupo dessa editora e que escreveu um best-seller, cujo objeto era exatamente abusos sexuais, inclusive o movimento Me Too, e incluindo o caso do Harvey Weinstein, disse que não estaria no mesmo grupo da editorial desta pessoa que foi acusado, o Woody Allen, a abusar sexualmente da sua filha adotiva quando ela tinha 7 anos, em 1992. Então, o furdunço foi montado e a editora acabou, por pressão dos próprios funcionários e das redes sociais, dizendo que não ia mais fazer essa publicação, e inclusive também a editora espanhola parece que vai fazer a mesma coisa. Então tá aí, né? No caso do Woody Allen, ela ainda era menor, né? Quando eles começaram o relacionamento, ela ainda era menor de idade. Não, mas essa era outra, era a filha que ele foi acusada e que deu o bafafá, foi a filha dele que ele criou, que era a filha que ele criou com a Mia Farrow desde pequena. Que era, o nome dela é... Não é a que ele casou? Não é a que ele casou, porque aquele casou, ela já entrou mais já maiorzinha. Entendi, na mas casa, era adotada, Mas era adotada tá, também. Ok, entendi. Essa outra moça, cadê o nome dela aqui, tanta coisa? Tá, mas enfim, só pra gente fazer, não é a mesma Não pessoa. é a mesma. Fala. E ela teria 7 anos à época. Isso que a Ali levantou é o famoso, entre aspas, teste de sofá. Que no Brasil, se o dia que abrir essa caixa preta na televisão e no cinema, não vai ter cadeia para segurar. Mas não dá nada para ninguém, Chico. Não dá nada para ninguém. Aqui não dá nada. Eu vou te dizer não dá nada, mas porque tem gente que não tem talento. Eu não vou dar nome porque eu não vou dar nome porque são afetadinhos, resolveram processar todo jornalista. Mas aqui no Brasil, uma produtora muito conhecida disse que transou com um cantor muito conhecido quando ela tinha 14 anos. Que ele a convenceu e a seduziu e fizeram um amor loucamente. O cantor é conhecido, ela é conhecida, a confissão saiu em revista, tem os vídeos gravados. Nada aconteceu. E não deu É nada. verdade. Foi o presente de aniversário dele. Ela
deu de presente, bateu na porta e disse, sou o teu presente de aniversário. Com 14 e agora Mas achou é ruim. por isso que eu fiz a pergunta sobre o Woody Allen. É só o cidadão construir a narrativa em torno dele. Passa a fazer parte do grupo, que aí, por exemplo, no caso do Woody Allen, foi aplaudido como todas as novas formas de amor. São as novas construções de Se estruturas fizer parte familiares. da turma, meu amigo, se gritar junto, pode fazer qualquer coisa. Tá liberado. Pode fazer qualquer Tanto coisa. que teve esse alívio todo pro Woody Allen durante muitos anos. Muitos Mas eu quero anos. contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a fazer televisão, agora essa é a minha vida. Eu comecei a fazer televisão. Arquivo. Eu tinha, eu sou super Arquivo sincera. confidencial. Eu fui convidada para trabalhar na TV. Eu comecei pela TV Difusora. Fui trabalhar, enfim, fazer um programa de tarde lá, não sei o quê, era subapresentadora, quer dizer, era nada, mas enfim. E eu tinha, desde sempre, medo de abrir qualquer porta, porque eu achava isso, que todo mundo que entrava na televisão, todo mundo que entrava não sei aonde, tinha que fazer o tal teste de sofá. Eu sou muito ruim, que nem quiseram me levar pro sofá, mas, sabe? Eu tinha medo de abrir as portas porque achava isso. Na fantasia. Eu tinha 17 anos, mundo já das se falava modelos tem isso. muito isso. Eu tinha 17 anos, já se falava O isso. Chicão, tu vendeu muito corpinho pra TV? Não, eu durante o Miss TV só ganhava que era Não, bonita. não. Nunca Se tive tu isso. vendeu o teu corpinho. corpinho pra TV? Não, mais ou menos. Mas só pela festa. Mas foi pelo bife? Vendi uns Só pela pedaços festa. só. Vendi umas partes só. Só uns Mutilei só saí Fiz mutilado. leasing. Fiz leasing. Mas nos concursos de beleza existiu muito isso. Tá, e quem é que compra corpinho aí? Que eu tô pra negociar aí. Bom, mas Mas tem que ser mudou bom muito. o corpinho, A né? Não é? internet mudou. Tu aplica aqui, tem 300 caras te oferecendo a 100 pila mais o Uber. Mas Então desvalorizou muito a profissão. E o lanche? Isso é um problema. Mas o agora. lanche não é o hambúrguer aquele best, não. É o mais É um pão com margarina. margarina. Não é o bom. Né? Não pode dizer nome, frango não junto. pode. Não. Manteiga vegetal. O quê? Ah, Essa coisa que tu disse não pode dizer. manteiga Não existe mais, mas margarina é... Sério? Não tem mais. É que nem o Tomara que Caia, acabou agora? Não, pode tomara dizer, que caia, agora tá com tudo. Não, é blusa sem alça. Ah, é blusa sem Não alça. pode dizer senão. Machista? Como é que tu ousa dizer tomara que caia? Troglodita. Baby doll ficou E o mesmo, pior é bem que mesmo. não cai. Baby doll ficou roupa de dormir. Baby doll é brincadeira. baby doll. Você é um vitorino, Não baby pode, doll. não pode dizer Não baby pode. doll também. Roupa de dormir. É, roupa de dormir. Pijama metido a besta. Ai, que maravilha tudo isso. Pijama de shortinho. Olha aqui, ó, vamos ler mais coisas aqui dos nossos telespectadores. O Eugênio Carlos está louco com as coisas que o Vitorino diz, enfim, não adianta ser diferente. Magda, o seu GG tá brabo aí sem motivo. Seu GG, põe esse coraçãozinho no lugar. Eu quero aproveitar então que o senhor tá brabo e dizer o seguinte: muitas vezes as pessoas acham que a sua defesa pessoal é algo desprezível. Ignoram isso. Você pode sim se defender e deve se defender. Se você tem a ficha limpa, se você é uma pessoa absolutamente em dia com a lei, com a justiça, se você cumpre normas técnicas estabelecidas pelo governo federal, pelo Exército Brasileiro e são aplicadas pela Polícia Federal, você pode sim frequentar um clube de tiro. E eu quero mandar meu abraço aqui então para o pessoal do Thunder Club, lá do meu amigo Mauro Calduro, do Júlio Calduro, dois dos maiores instrutores de tiro do Brasil. Mandar um abraço para eles e dizer que o Thunder Club está de braços abertos esperando vocês. Muito bem. Roberta, o senhor Mário Lima diz o seguinte: não entendi. Pelas excelentes explicações da senhora Roberta, pelo que entendi, o atual governo não tem nenhuma interferência e responsabilidade nestas altas do dólar. Não querendo vincular nada aos governos anteriores, mas lembro que tínhamos problemas mundiais. Talvez não dessa dimensão. E não tínhamos 15 milhões de desempregados, gasolina a R$6 e dólar a R$5. Parabéns pelo programa, Mário Lima. Mário, o que nós estamos vivendo é uma situação bem delicada. Esse governo, ele entrou dizendo que ele é um governo liberal e que ele vai deixar o câmbio flutuante. Até funciona deixar câmbio flutuante quando a gente não tem a conjuntura internacional que nós estamos vivendo, que é realmente um problema grave internacional. E não se trata de uma crise de problemas de fundamentos econômicos, como aconteceu em 2008, como aconteceu em 2016. Enfim, o nosso problema atual é uma crise de saúde e que está gerando efeitos na economia. Então, assim,
O câmbio flutuante, ele com os juros da Selic mais baixos, ele aumentou. E com essa situação econômica mundial, está realmente sendo muito impactante, muito agressivo pro brasileiro a falta de uma interferência, de uma política que resguarde um pouco mais. E por isso que nós estamos tendo um problema grave nessa semana nos mercados, porque se o câmbio tivesse sido melhor regulado em dezembro, em outubro, agora em janeiro, nós não teríamos esse baque que nós tivemos hoje. Tá, e seu Mário, dá uma lidinha, tá? O Brasil não tem 15 milhões de desempregados e muito menos a gasolina está R$6, tá? Sempre bom a gente se informar. É teu amigo Mário Lima, né? É, muito teu amigo, né, Vitorino? Ô, Mário, Eu quero mandar Parou. Ele era amigo do Marley, vamos respeitar o Marley. Tá, o seu Mário... Ele disse que é amigo do Vitorino Não, também. é que cada um tinha o seu Mário. Mas quem está de nível hoje é o Zé Carlos Tubino, um grande aficionado no nosso programa aqui, Atualidades Pampa. Um beijão para ti, Tubino. Quem fez aniversário também nesse dia 12, e eu na primeira parte do programa não falei, é o Marlos Lisboa. Olha, o Marlos, querido, amigo de todos nós, meu amigo de fé, irmão, camarada de muitos anos. Parabéns ao Marlos Lisboa. O mais legal do programa foi tu dizer que tu foi pro teste, olhou o teste sofá e ninguém abraçou. Não, cuidado, eu não fui. Não, mas olhou, mas ninguém abraçou. Não, querido. Não, seria muito olha legal. como é que as coisas Seria acontecem. muito legal. É que as pessoas não têm fair play, só aproveitava e já dizia que era isso mesmo. Como as pessoas são mimimi e limão. Não é, Por isso que eu sou melancia. eu não posso mentir. Eu não posso mentir. É limonada. Primeiro, que se eu tivesse que fazer teste que do ninguém aceita sofá, eu não brincadeira, tinha é época de começado coronavírus. onde eu comecei. Segundo, era o que se falava, que as pessoas para entrarem na televisão tinham que fazer teste de sofá. Homens e mulheres. Olha isso. Não eram só as mulheres. Homens e mulheres. Tá, não precisa mas me dizer a mas aí o mas teste era o mesmo. Assim, O teste era o mesmo. Mudava só Não a era um autoria. teste diferente, Onde não. que deu uma vendidinha aí? Parou, viu? Ó, sobrou pra ti. Querido, eu tenho muito fair play, cara. Tudo Todo bem, mundo. fiz isso aí. Não, tanto é de quando são esses casos de cinema. Não por grana. São da Peraí, década... Peraí, Tem vamos pessoas deixar nem isso. são convidadas a isso. É verdade. Não, presta atenção em mim. Ah, ok, então, por favor. Não, agora terminou. São da década de 80 e 90, principalmente. Exatamente. Foi Agora, quando eu queria entrei. aproveitar esse assunto, inclusive, que eu não consegui falar na outra parte também, para sugerir a série da Apple TV, que é o Morning Show, que trata exatamente, trata de um programa também matinal nos Estados Unidos e aborda essa questão do abuso sexual e como isso é crítico. Nos Estados Unidos tem uma cultura também bem diferente aqui da nossa. Né? Pois é, eu só estou ficando um pouco enjoada de ouvir falar sobre isso. Eu acho que Porque assim, as pessoas pegam, vão batendo, precisamos de um fato É que é a novo. máxima aquela que acontece. Essa frase se criou dentro de uma empresa, normalmente, quando você diz que quando todo mundo é chefe, ninguém é chefe. Né? Então, isso aconteceu com o Projeto Histeria. Quando tudo é racismo, nada é racismo. Quando tudo é assédio, nada é assédio. Você tem que definir, no fim das contas. Você tem que chegar num momento e saber deixar claro, até para poder apontar quem é responsável pelo quê. Eu vou falar de um episódio que eu vivi final da década de 80. E eu, na época, morava com uma mulher muito linda aqui em Porto Alegre, conhecida de muita gente, não vou citar o nome, mas era muito conhecida, a Magda conhece até. E ela foi convidada para fazer E é a tua teste. grande amiga. É, minha amiga. Até hoje. É uma A única pessoa que foi gosta minha muito. amiga, que Eu gosta ia muito de mim. dizer. Essa tem que ir pro Guinness. Foi legal. Quem foi a única mulher que... E aí, isso aconteceu, mas tinha um fotógrafo famoso em São Paulo e ele estava fazendo uma pré-seleção para quem seria a capa de uma revista que era uma franquia brasileira, de uma revista famosa de Nova York, todo mundo sabe, que também não vale a pena que falar. mostrava pessoas bonitas. Exatamente. E aí ela não foi escolhida. Eu fui falar com esse cara e perguntei, por que você não escolheu fulano de tal? Disse assim, gaúcho, pensa nisso seguinte, eu tenho que escolher uma pessoa. Quem escolhe é eu. Eu vou escolher quem fica comigo. E todas que estão aqui são bonitas para ser capa. Aquilo ali foi a coisa mais assim que me marcou. Porque como essa história de assédio sexual, ele está muito junto à oportunização das coisas, entende? De repente, tu é o fotógrafo, tu escolhe quem vai ficar contigo. Todas são bonitas. Isso é assédio sexual? É uma priorização que tu faz.
Não, tu tá colocando na tua profissão uma coisa pessoal. Pessoal. É o teu gosto, porque a pessoa está disponível para ti. Não é porque ela é a mais talentosa, pode ser todas bonitas, mas uma fotografa melhor que a outra. Isso é certo. Agora, não é a que fotografa melhor é que vai fazer a capa, é aquela que transou isso que com ele tá ele. dizendo. Mas pro público vai ser a mais bonita que saiu na capa. As outras ninguém vai ficar sabendo. Mas é uma forma de assédio. Mas é Claro que é, assédio, claro que é assédio. assédio Tá agressivo. usando do seu poder de escolha para fazer com que a muitas mulher vezes- tenha relações Isso sexuais aí. com Tá, ele. mas assédio eu que vou levar em fazer conta. uma pergunta aqui, correndo o risco de... Medo. Vai Mas como ser tu- xingado. Mas Ah, como não, eu também vai. um pouco me Certo, importo... não tem- Não seja assim. Vai ser Assim, xingado. mas sério, falando sério, é uma pergunta, não é retórica, é uma pergunta mesmo. A partir do momento, isso é sugerido, né? De alguma forma o papo Sim. vem, a partir do momento que ela entende que, opa, temos um negócio aí. Posso ser É a única escolhida. forma que eu tenho. Ainda é assédio? Se ela não Claro. Eu não propõe... considero assédio. Ah, não. Pois é, porque assim... Mas se ela se queixar, sim. Aí, Marconi, eu perguntei pra uma dessas garotas na época que fez um rolo desse, eu perguntei, por que tu ficou com um fotógrafo, um cara aqui de Paeira, Porto Alegre, um produtor uma produtora de comercial de televisão. Tô falando essa coisa. Chicão, eu fico com o meu namorado toda semana. Aí uma das semanas eu fiquei com esse cara. Tomei banho, fiquei legal. E aí, alguém sabe? Eu acho que essa mulher tinha razão. Eu acho que ela tinha razão. Como é que é? Desculpa, mas eu não entendi. Não entendi. Tomei banho. Como é que é? O que aconteceu? Desculpa, Seguinte. desculpa, Carla, eu tava... Ela tomou banho e eu achou que tava limpinho. Não, ela ficava com o namorado toda semana, uma semana ela ficou com o cara. E o cara deu uma oportunização profissional muito grande pra ela. Daí eu perguntei, mas vem cá, tu não acha isso é prostituição? Não, tomei banho, fiquei limpo da prostituição. Ficar com o namorado também seria prostituição? Tomei Que ele não me dá banho. nada, seria prostituição barata, então. Não. Aí já é não. a Aí tu rainha usa o amor. Não, Chicão, são duas situações completamente diferentes. Fala, Carla. Não, eu tenho... respondendo ao Marconi, eu até acho que essa pessoa que topou, entendeu? Que foi lá, transou com o cara pra conseguir ser a capa, essa não pode reclamar de isso aí. abuso sexual. Agora, as outras que ficaram de fora porque não toparam ser capa, essas sim sofreram um abuso porque não toparam É que e esses também caras não são tiveram muito malandros, eles oportunidade. vão em cima de quem abre a jogada pra Mas eles. eu vou até não fico adiante, sabe, selecionando. Carla? Eu acho o seguinte, eu acho que muitas mulheres, às vezes, se submetem porque elas estão precisando. E o dinheiro que elas ganham nesse trabalho, às vezes, é para ajudar no leite do seu mãe, filho, uma coisa a social. mãe. É uma situação, às vezes, não é todo mundo que... Se tu és uma pessoa bem de vida e tu escolhe essa profissão porque tu gostas, é uma coisa que tu quer, e aí tu sofre um assédio, é uma realidade. Mas a realidade verdadeira das pessoas ali, tu pega o histórico dessas meninas, elas vivem numa realidade muito simples e elas têm uma fantasia absurda. Então, quando um homem tem a chance de oferecer para elas uma oportunidade que talvez elas nem sejam boas para aquilo e vai até, enfim... E Vai aí cair diz, ali olha, adiante. Tu primeiro precisa passar por um teste comigo para daí tu teres essa chance. Essa menina, às vezes, pensando no filho, pensando na mãe, pensando numa doença, é muito duro. A gente vive numa Eu acho que realidade... elas pensam no dinheiro. Acorda, Alice. Eu acho que elas pensam... Acorda, Alice. Eu acho que elas Acorda, pensam na Alice. Bolsa Prada. Eu acho também, eu acho. Naquele até casaquinho tem- bacana. O novo iPhone. Um por vez. Não sei, né? Eu concordo em parte, Roberta, mas aí, assim, essa pessoa, e assim, eu entendo todos os motivos que estejam por trás, mas essa pessoa, ela faz a mesma coisa que uma prostituta faz. Sim, ela não tem que aceitar. E esses tempos eu conversei com uma ex-prostituta que, inclusive, faz um trabalho social incrível, resgatando prostitutas da rua e tenta e ensina técnicas de cabeleireiro, maquiador, enfim, para conseguir dar outras... Deixa eu só E, ver. na verdade, no fim das contas, é isso, porque tu sabe que tu tá aceitando algo em troca de dinheiro. E onde eu quero chegar é o seguinte... Dignas também são muitas prostitutas que têm que trabalhar e vender seu corpo também para pagar no final do mês. Então, só que isso equivale. Não, o que eu acho nesse caso é que se uma pessoa oferece essa oportunidade dessa forma, a mulher tem que sempre dizer não importa o quanto ela precise dessa Mas e se vaga. ela É uma quiser, mas pena, ela não só um diz minuto. não. É uma pena, só um pouquinho. isso que eu não entendo. Ela não vai se encher Mas abuso e se sexual. ela quiser dizer É assim, uma pena que a câmera não tivesse mostrado
um por um dos meninos na mesa. Mas isso é uma ficção, ela não diz não. Porque ela vai na balada, sabe, fica um cara pro vodka, pro camarote lá. Presta atenção. Essa figura que o Marconi pegou, eu entendo um pouquinho assim diferente. Perguntou, é ou não é? Se partiu dela, se ela se atirou para cima do cara, ela não tem do que reclamar. Agora, se o cara foi em cima dela, é assédio. Não, a minha dúvida é a partir do momento em que ela topa. diz... Aí ela não tem do que se queixar. Não, eu também Como acho. Agora, é isso que eu não entendo. Como muitas dessas aí que denunciaram esse diretor e que hoje ele pegou não sei quantos anos de cadeia. Não. Podiam ter dito não. Mas aí você sabe se lá... Mas aí, querido. Mas para um pouquinho. Por exemplo, a Roberta indicou Se a ali. pessoa sabe dizer sim, ela tem que saber Você dizer tem não. que Isso é dizer- safadeza delas. Você tem que dizer não. Isso. Mas onde é que está o negócio aquele do meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu É, quero. as minhas regras é menstruação, Tá é todo outra mundo pelo coisa. bife. Se ela aí. quiser dizer sim. Tá bom, hein, Vitorino? Pois é isso que eu É que esse mundo o Vitorino não conhece. Não conhece esse mundo. O Vitorino só... O mundo fine art. Nunca assediei, nunca sofri assédio, mas bem que gostaria, viu? Nessa crise, então, o assédio em mim. Há muita polêmica. Eu não em falo porque não é Caçapava, meu a gente lugar de fala. sério. As mas mulheres olha estão que grosseria. assediando na noite. A moça, zero. mas o Olha Chicão a falou ali. grosseria do sabe, Vitorino. O Chicão falou, ele lavou, tá novo, o troço toca o barco. Mas isso aí, Magda, não aceitei o assédio do cara. Bem sutil. Tem namorado? Não. Tu é casada? Não. Então vamos jantar? Vamos, a mulher já vai. Aí disse assim, vem cá, o que tu vai fazer esse final de semana? Um cara me convidou, babá. O cara vai te levar pra Cancún? Não, mas como? Tu é maravilhosa, não vai? A mulher já vai sendo bombardeada por mísseis automáticos na cabeça dela e daqui a pouco ela diz o seguinte, só se eu for uma otária e não ficar com esse cara e sair num filme. Agora eu vou sair num sábado, numa festa, Mas não numa é balada. assim, não. pra um cara Agora nada a quem ver. tá romantizando é tu. É. É assim, querido. Tá fazendo o teste lá, fez Mas a não existe gravação, no fez teste isso um assim, ó. desdobre. Quer passar, dorme comigo. É simplesmente assim. Não tem essa de Mas- levar mas- pro jantar, mas de o cara não é oferecer tão isso, gostoso. aquilo. Mas tem uma situação É muito assim. pior, É Suzana. bem assim. Que aí eu quero saber de quem vai ganhar na justiça. Presta atenção. Tem uma situação muito pior do que essa. É quando a gente quer dar pra ele pra fazer o papel e ele não quer. Já não quer. Não, tu não Eu vai. processo! Já tá vindo Marconi. Por quê? Porque o Marconi sai na televisão e é o homem das cavernas. Mas ela não é. Tá bombado. Eu processo. Ele não me quer. Eu quero dar pro cara, o cara. não quer. Isso que a Magda falou é verdade. As mulheres que estão em cima do cara. Denúncia. Os caras são boa pinta. Tem um fecho. Parei só um pouquinho que a madre superiora puxou minha orelha, porque eu falei tem um demais. livro do Nós Daniel estamos Filho, todos se passando. ex-diretor da Globo, tem um livro do Daniel Filho que ele preparou o livro coisa e tal. E aí a direção da Globo disse, olha, deixa a gente ler primeiro, Claro. se dá para publicar. Ele publicou 1/3 do livro só. O livro era para ter umas 400 páginas, saiu com 160. Cortaram tudo. Porque até o Cortaram lance tudo. de chamar pra jantar ali, nós estamos no jogo ainda. Me chama pra jantar que eu vou. Sim, é bola rolando, é tempo regular. Olha aqui, ó. Marconi tem razão, Marconi. A Tem notícia- uma classe de médico, eu não vou falar para não pintar o rolo. faz favor, Essa cuidado. classe de médico, Não as diz. mulheres se oferecem, eu quero ficar contigo, tem horário. Porque Eu o até cara sei pode- qual é a especialização. Não pode- diz que tu vai entregar. Não Pode diz, bonificar não a diz. mulher, não vou dizer. Controla eles ali. Ô, Chicão, nessa hora Os precisa ter amigos dos peito. médicos, do médico Olha só quem também. está dizendo, Ana, vai estar insinuando aqui o doutor O amigo Vitorino. dos médicos também, né? Eu tô dizendo que nessa hora precisa ter Ai, essa aí quis mandar um míssil pra mim, vai cair no Vitorino. Assim vai pro Eu só Vitorino. quero jantar. Não Quero é saber. Ela é Não, maravilhosa. olha aqui, ó. Melhor coisa. Um telespectador nosso, muito querido, mandou uma notícia que está nas redes. E aí ele quer saber se é verdade. Devido ao bom comportamento de todo o grupo do Atualidades Pampa, será sorteado amanhã, dia 13/3/2020, sexta-feira, uma viagem com tudo pago para a China ou para a Itália. Mais 3 caixas de cerveja Belo Horizontina e com passaporte de fonte segura do Ronaldinho Gaúcho. Passando em Assunção. Agora o Muito Ronaldinho legal. pensa que ele tá preso lá com vários presos importantes e tudo do Paraguai. E uma das coisas do coronavírus, aliás, foi dito pelo governo que provavelmente os presidiários serão os primeiros a receber a vacina contra o H1N1. É só que me faltava.
Sim, hoje foi anunciado isso. E ele no meio do presídio lá. Aliás, os caras querem contratar Jogando pra ele. futebol lá, tá no tem o campeonato. Pra clube, jogar um tem o campeonato, time dos sabia? presidiários e o dos agentes. Podia levar o Bruno pra fechar Mas já o time. proibiram ele de participar do Tá campeonato. faltando alguém pra pegar no gol. Normalmente não tem. Ah, e outro senhor, outra mulher que diz boa noite a todos vocês, principalmente pro Chicão, gente finíssima. Maravilha. Mas ela não disse o nome dela. Então, ela ficou no Miguel. anonimato. Eu tenho aqui, ó, a Mila no Instagram. Boa noite, gente. Quero fazer uma pergunta. Não necessariamente pro Chicão, mas para qualquer um. O que vocês andam tomando, hein? Estão reclamando. Mas ela acha Pelo que- contrário, estou amando a energia de vocês. Porém, observo que Chicão anda bem saidinho. É. Dadinho. Eu achei que era da Dadinho. Brincadeira. Amo vocês. Ele tá namorado É remédio. Não, querido. Tá Sou sim. eu que Tu que andei tá com no a rodízio. bandeira Rapaz, eu tô no rodízio, o garçom não passa. É aquele negócio. Tu fica gritando pra mim aqui. O garçom levanta a mão, o garçom. Quando passa é só o abacaxi. Ai, olha aqui, ó. É o pão da entrada. Olha, eu acho que eu tô um pouco retardatária, mas eu acho que ainda vale. Nosso telespectador, Luiz Leite, neste dia 12, completou 60 anos. É isso? Estou me tornando coroa nesta data. E isso, ele nem disse quantos anos. Então, não é 60 anos. 60 anos não é coroa. É praticamente presta uma atenção. pessoa enxuta. Seu Luizinho, presta atenção, não é? Né? Pois não, mas fui eu que 60 li. anos coroa. Eu li aqui. Presta Vou parar atenção com essa aí. brincadeira aí. Que é isso? Olha as pedras aí, guri. O Derli diz o seguinte, se alimente sobre o coronavírus, se alimente bem e o resto é história. Mas não esquece da Gabriela Pugliese, que se alimenta bem, a maior fit Esportista. E ela pegou mais. quem? Não é tão bem assim. Não assistiu o programa, né, Chico? Não prestou atenção Nada. no que eu falei. Chegou agora? Essa cara é um barato. Não, ele tomou uma coisa. Isso aí não Tu tá não puro. tem. Aí tu nunca vai dizer de quem tu pegou o coronavírus. Isso aí não tá Não puro. existe isso. Isso aí não tá puro. É uma coisa pública. Não é que nem a AIDS. É uma coisa pública. Não é da iniciativa privada o coronavírus. Ah, É uma que coisa aliás, pública. sempre falei. Olha aqui, ó. Tem uma pessoa que tá furiosa conosco. O Lula e a Dilma viajam e não pegam coronavírus. Por que será? Lê, Magda. Tá aqui, sou Yara de Porto Alegre. Lê, gente. Fiz uma aposta, se não falar, e vou perder. KKK. Não escrevo mais pra Por que você. você acha que não A gente pega? não falou. Por que ela não pega? Hã? A Dilma. Não, ela pergunta por que essa gente não pega o coronavírus. Não, daí rolou na internet também uma brincadeirinha depois do Donald Trump e do Bolsonaro com essa suspeita e tal, que eu tô achando que esse vírus é de esquerda. É. Já estão achando que a coisa foi criado no laboratório do PT. Anota o que eu estou dizendo. No A Instituto China já está Lula. dizendo que foi os Estados Unidos que levou. Daqui a pouco eles vão dizer que foi a primeira visita do Bolsonaro que introduziu nos Estados Unidos. Isso que aí, depois é foi isso aí. usado. É isso aí, bem. Não A precisa culpa é do mudar. Bolsonaro. Folha de São Paulo já tem até preparado. Agora eu, Vitorino, Descoberto paciente zero. acima de a origem. 60 são todos. Marco zero Vão do dizer, vão dizer que foi o Eduardo quando foi fritar hambúrguer. Frita hambúrguer. Não, do jeito que está a coisa. Agora, Magda, duas coisas no meio dessa Rapidinhas. roça toda que está no planeta. Sim. Alguns países, especialmente a Espanha, que tem grande parte do seu PIB vinculado ao turismo, essa está sacudindo mesmo. Coitado. A situação é muito grave. A ANAC, o Ministério Público Federal encaminhou à ANAC, essa notícia a gente já deu aqui, um pedido para que a ANAC recomende às empresas aéreas para que prorroguem por até 6 meses ou 1 ano as passagens sem custo adicional. Porque tem alguns contratos, Chicão, de passagens internacionais, que é um negócio absurdo. Tu paga 4 mil da passagem, para te remarcar tem que pagar mais 3. 12 mil, às vezes, de exatamente. prejuízo. E como é que fica o Caribe, hein, que vive só de turismo, México? Mas isso é uma fichinha. Imagina, por exemplo, a própria Itália. A Itália. Naqueles locais onde é Itália, cheio de pessoas, um vazio. Mais de 1000 mortos. E o cara que vai casar... Muitos mortos. É muito muitos mortos. agressivo. Vamos Vai chegando ao final casar. do nosso Atualidades Pampa de hoje. Foi difícil, mas nós chegamos até o final. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Beijo, durmam bem. Tchau, tchau.
Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.